Eu vou precisar de um apoiozinho aqui. Sabem porquê? Os irmãos hoje não vão almoçar. Vão encher a barriga da história. Ora, então, depois do desafio que o pastor lançou de contar a história da Igreja, aquilo que eu sei e aquilo que eu procurei, não é? Eu decidi repartir nos 4 domingos e em 4 períodos bem distintos. O primeiro período de 1926 até 34, até a organização da Igreja, até julho de 34, depois de 34 a 64, de 64 a 94 e de 94 a 2024. É lógico. E assim, nestes 4 domingos, nestes 4 episódios da história, nós vamos abrir a janela em cada domingo que nos vai deixar ver algumas das passagens daquilo que foi o início do trabalho aqui no Troviscal. Então, a primeira fase, 1926 a 1934. A implantação da República, que tinha acontecido a 5 de outubro de 1910, ocorrera há pouco mais de 15 anos atrás. O regime republicano trouxe consigo grandes mudanças e novas leis, das quais destaco funerais e casamentos civis. Estas leis chocavam com a prática e a tradição da Igreja Católica, que até então era quem punha e dispunha numa conjugação com a monarquia muito evidente. O Troviscal, desde há muitos anos, era o berço de pessoas com ideias liberais e republicanas. E é assim que, em 1922, ao participar num funeral civil, a banda do Troviscal enfrenta o garrote da excomunhão, a interdição por parte das autoridades religiosas católicas, impedindo-a assim de participar em festas, romarias, casamentos, funerais e outras atividades de cariz religioso. Os irmãos vão perguntar, mas porquê tudo isto? Isto é apenas o enquadramento daquilo que virá a seguir. O rastilho estava lançado e o que se passou a seguir é bem conhecido dos troviscalenses, ficando bem patente uma grande divisão, mas sobretudo um apoio maioritário da população à sua banda. Apoio este também manifestado por gradas figuras republicanas do Conselho, da região, de Coimbra, do Porto e até de Lisboa. Eu vou ler pequenos textos que tenho aqui, este livro publicado pelo Dr. Silas Granjo. Dissemos que a banda enfrentou a excomunhão. Então, por um decreto canónico de 18 de novembro de 1922, foi lançado o interdito à banda do Troviscal, tendo em vista, e depois vem uma série de, assinado pelo Bispo de Coimbra, Dom Manuel. Esta interdição, que durou cerca de 17 anos, não é? Cerca de 17 anos, depois foi porque houve um reordenamento religioso católico e então a jurisdição do Troviscal passou para Aveiro e então Dom Evangelista Vidal pôde assinar a 7 de setembro de 1939, portanto já a Igreja estava organizada, um decreto onde estatuía, satisfeitas as exigências canónicas, temos a satisfação
de levantar o interdito que pesava sobre a banda do Troviscal. É, pois, neste contexto que em junho de 1926 as boas novas do Evangelho chegam a terras do Troviscal, mais precisamente à povoação da Póvoa do Forno, trazida por um casal, Manuel Marques e Maria Joana Marques, ele de Amoreira da Gândara e ela da Póvoa do Forno, que no início da década de 20 tinham emigrado para os Estados Unidos. Ali ouviram falar do Evangelho e se converteram a Jesus. E temos uma foto deste casal. Os meios técnicos vão disponibilizar esta foto. Este casal de mais idade, com os seus 3 filhos e já 2 noras. Eu julgo que estes aqui que nós encontramos à nossa esquerda, que esta senhora parece que tem uns olhos assim um pouco chinesinhos, não é? Asiática. Eu julgo que é este filho deste casal que foi mais tarde missionário com a sua esposa nas Filipinas. Do testemunho dado, esta fotografia foi nos 50 anos de casados de Joana Marques e Manuel Marques. Do testemunho dado junto a familiares e amigos do Troviscal e da freguesia e das freguesias vizinhas, a aceitação das boas novas é grande e logo se gera um movimento para o início do trabalho evangélico. Joana Marques, com os conhecimentos que tinha, ela pertencia nos Estados Unidos à Igreja Batista de Cambridge, igreja envolvida em missões, então rapidamente estabeleceu contactos com um missionário brasileiro enviado para Portugal pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, João Jorge de Oliveira, que vem ao Troviscal durante alguns dias pregar a mensagem na Assembleia Republicana do Troviscal, com casa totalmente cheia. Desculpem lá, mas eu ainda não preciso da água. Casa totalmente cheia. No livro A História dos Batistas em Portugal, nós encontramos, a convite de Joana Marques, João Jorge vai pela primeira vez pregar em Troviscal a 12 de outubro de 1926, levando consigo Araújo. Mais tarde nós vamos ver quem era este Araújo. Houve muitas decisões e a partir daí se estabelece a missão batista do Troviscal, que fica sobre a responsabilidade do evangelista Delfim Gonçalves Vieira, entre 1926 e 1930, que de 15 em 15 dias vinha de comboio do Porto para Oliveira do Bairro e depois de autocarro para o Troviscal. Não é nada disso. Vinha a pé para o Troviscal. Este relatório que está aqui, que já foi depois passado à máquina, a computador, era um relatório datado era do Porto, porque ele vivia no Porto, mas 19 de 11 de 1927 era um relatório que ele fez à Igreja de Cambridge, onde estava Joana Marques e que também apoiava aqui o trabalho. E ele dizia assim, só uns breves relances nesta janela que nós abrimos. Foto da vinda de Oliveira do Bairro a pé, a caminho do Troviscal, numa manhã de sol bem quente, bem escaldante. É o que está aqui. E ele ainda dizia, queremos muito justamente nos alegrar com estas notícias deste relatório muito grande, que este trabalho, filho também vosso, queremos um dia se torne em igreja.
Portanto, os cultos eram realizados num salão cedido pelo irmão Manuel dos Santos Benavente, na Póvoa do Forno, que era cunhado de Joana Marques. Depois, por meio ano, reuniram-se, passado depois, talvez um ano e tal, reuniram-se numa grande adega com lugar para, diz-nos aqui o relatório, para 400 pessoas, mas só conseguiam sentar 200. Voltando de novo, passado esse meio ano, para o salão inicial. Durante este tempo, nós podemos encontrar neste livro de Leocádia Pato, Rios de Memória, podemos encontrar alguns textos que dizem: já vinha, desculpem lá, mas tenho que limpar aqui a lágrima no canto do olho. Já vinha a narrativa de mais um desafio. Aquilo estava-se a tornar um desaforo. Aquele caso pesava-lhe e não convinha mantê-lo muito mais tempo. Houvesse em vista como o Troviscal estava sendo minado pelos protestantes. Mais à frente, diz assim: aquela situação não satisfazia nenhuma das partes, pois se no Troviscal era o desconforto espiritual, no bispado era prejuízo de toda a ordem, pelo barulho que se fazia de norte a sul no país e pela perda de muitos fiéis que já estavam militando nas hostes evangélicas. A Igreja de Cambridge e o casal Marques apoiavam com alguns recursos financeiros. Devemos salientar que anos mais tarde, um filho deste casal foi missionário nas Filipinas, como há pouco já tinha referido. Recordámos há pouco que tudo isto se passou entre 1926 e 1930. Estamos agora no final do ano de 1930 e após uma reorganização das estruturas evangélicas nacionais e da cooperação internacional, a Missão Batista do Troviscal fica sob a responsabilidade da primeira Igreja Batista do Porto, mais conhecida como o Tabernáculo Batista, e particularmente do evangelista Armindo Godinho Moreira, que pouco tempo depois deixa o Porto e veio viver para o Troviscal com sua esposa e 2 filhas, substituindo assim o primeiro evangelista que aqui tinha estado. A este propósito, na história dos batistas, aqui temos a Missão Batista do Troviscal, foi entregue à primeira Igreja do Porto. E o semeador batista dessa altura, que já existia semeador, era o número 49, se o semeador hoje continuasse a ser editado, ele é editado online, não é? Mas o número já seria 1000 e não sei quantos, 1000 e muitos. Este era o número 49, datado de 15 de dezembro de 1930. E dizia-nos o seguinte, numa notícia que trazia do Troviscal:
nesta já célebre freguesia, onde o Evangelho tem sido anunciado sem nenhuma coação da parte das hostes romanas, mercê da influência liberal preponderante que domina quase por completo o sentimento do povo, os cultos têm sido muito concorridos. Do Porto ali vai quinzenalmente o evangelista, mas os irmãos costumam reunir-se nos demais domingos para louvar ao Senhor. Reuniões que têm sido dirigidas pelos irmãos José dos Santos Barreiro e António José da Mota. Também a irmã Maria Rosa Benavente tomou o compromisso de dirigir uma classe de crianças, primeira professora da EBD. Dentro, em breve, o lugar será visitado, eu estou a ler alguns textos só, será visitado pelo pastor Maurício, e então tudo se regularizará de harmonia com o ensino da palavra. Os irmãos troviscalenses tomaram já o compromisso de alugar casa de oração de culto e estão esperançados de custearem as despesas das viagens do evangelista. É tesoureiro o dedicado irmão Manuel José Casal. O trabalho estava em desenvolvimento. Deixou o salão da Póvoa de Forno e as instalações e veio para as instalações de uma velha oficina de reparação de bicicletas no centro do Troviscal. Não conseguimos encontrar o rastro de onde seria essa casa, essa oficina. Depois aluga instalações na casa de Cipriano Neto, ali perto, e já muitos que são aqui do Troviscal conhecem, onde funcionou o Talho Soares, no Troviscal, e quase nas traseiras da Igreja Católica, numa casa que tinha sido residência paroquial, e ainda lá está, mas já não é residência, está abandonada. Estamos no ano de 1931, e pela primeira vez o pastor Dr. António Maurício vem ao Troviscal, onde toma conhecimento da realidade do trabalho. Ainda neste ano, são realizadas na Assembleia Republicana do Troviscal novas conferências evangelísticas, por destacada figura do meio evangélico. Não temos a certeza, mas muito possivelmente pelo pastor Armando Pereira Araújo, visto nesta altura o missionário João Jorge de Oliveira, que não veio só uma vez, veio várias vezes ao Troviscal, que aqui veio várias vezes, estar ausente nos Estados Unidos. Estas conferências, e então, temos aqui um pequeno relato, quem não possuir este livro até o pode arranjar, porque este livro é importante, até tem aqui, vejam bem, vem o que é que está aqui, a fotografia do templo, não é? Deste tempo, não é do primeiro. Mas, nessa altura, dizia-se, porém, como o pregador falasse muito em Deus, trataram de o despedir, reduzindo as conferências feitas na casa de ensaio da banda a 2 ou 3. Isto de falar em Deus não era de todo do agrado dos republicanos, o que levou o correspondente no Troviscal a escrever no Correio do Volga: se Sua Excelência falasse mal dos padres e dos bispos, deixavam-no falar. Assim como pregava a necessidade da fé em Deus, vai-te embora. Isto vem era do Correio do Volga, na sua edição de 22 de março de 1931. Estamos, portanto, agora no ano de 32, e o irmão António José da Mota, irmão carnal de Eleutério José da Mota, pai do nosso irmão Vítor, que está ali, está entre nós, que tinha regressado da América há algum tempo atrás, compra uma casa bem no centro do Troviscal
e que ficava paredes meias com a padaria do Sr. Manuel Briosa. Quem conheceu, eu conheci ainda, mas é um local que já não existe, pois deu lugar ao jardim público, aquele jardim que está ali mesmo ao lado da Igreja Católica. E que ficava quase em frente à Igreja Católica. Depois de algumas adaptações, cede gratuitamente aquelas instalações para a missão se reunir. O trabalho avança sem grandes sobressaltos. Havia muita alegria e novas decisões por Cristo eram tomadas. No final de 1932, início de 33, e depois da visita do pastor Dr. António Maurício no ano anterior, e como o espaço para o salão de cultos e classes da EVD estava consolidado, os membros da missão, acompanhados pelo evangelista Armindo Godinho Moreira e por dirigentes da Convenção Batista Portuguesa, a quem a missão se tinha juntado, o tempo vai longo e nós íamos aqui e podíamos ver que a missão se tinha juntado à Convenção Batista Portuguesa alguns meses antes. A quem se tinha juntado neste ano de 33, começam a pensar e a preparar a missão para se organizar em igreja. De salientar que as instalações na casa do irmão António José da Mota foram utilizadas pela missão e serviram de sede para a igreja, que se veio a organizar em 22 de julho de 1934 e até à mudança para o primeiro templo que construiu entre os anos 47 e 50. Ao terminar, recordamos aqui a preciosa colaboração recebida ao longo destes anos em análise, 1926 a 34, e mesmo depois deles, entre outros, dos evangelistas Delfim Vieira, Armindo Moreira, do pastor Armando Pereira de Araújo, do irmão Meireles, bem como do pastor Manuel José Cerqueira, ordenado em Matosinhos e que agora, como estudante de Filologia Clássica na Universidade de Coimbra, também aqui vinha colaborar. E, naturalmente, da prata da casa, recordamos dos líderes naturais, entre outros, pelo seu empenhamento e dinamismo, os irmãos Manuel José Casal, António José da Mota, Maria Rosa Benavente e José dos Santos Barreiros. Assim, chegamos ao fim deste breve relato histórico que compreende este período de 26 até 21 de julho de 1934 e que nos dá uma panorâmica do início do trabalho aqui no Troviscal. A Deus toda a honra e glória pela sua provisão em cada momento. Vão-me desculpar de eu ficar de costas para vocês, não é? Mas imaginem que os santos não têm costas. E eu sou Carlos Viegas Martins dos Santos. Ok. Então, conforme o desafio que foi lançado, já há algum tempo atrás, no passado domingo nós contámos a primeira parte. E eu disse que íamos abrir 4 janelas para onde íamos espreitar em cada domingo. No domingo passado espreitámos um período que foi de 1926 até 1934, indo um pouco mais atrás de 26. Foi quando começou o trabalho cá no Troviscal, ainda sem uma igreja constituída. E daí termos apanhado a banda do Troviscal no entrecortar de caminhos com o Evangelho cá no Troviscal. Então, a segunda janela por onde nós vamos espreitar hoje
nós podemos ver o seguinte. Conforme referido na primeira parte, a Missão Batista do Troviscal, em colaboração com o missionário Armindo Godinho Moreira e a igreja que representava, que era a primeira Igreja Batista do Porto, o Tabernáculo Batista, e ainda o pastor Dr. António Maurício e outros dirigentes à altura da Convenção Batista Portuguesa, avança para a sua organização em igreja, nos moldes prescritos por Nosso Senhor Jesus Cristo e na obediência ao seu mandamento. Aquele que crê, seja batizado. Assim, a 22 de julho de 1934, é realizado o concílio organizador em igreja, convocado pela primeira Igreja Batista do Porto e perante uma delegação de 27 elementos vindos de diversas igrejas do Porto e não só, contando também com a presença do pastor Dr. António Maurício. Nestes termos, é organizada a Igreja Evangélica Batista do Troviscal, com 15 membros fundadores, e sendo proposto e votado o seu, para seu pastor, o irmão Dr. António Maurício. Muito velhinho, é o primeiro livro de atas da Igreja e ele contém a primeira ata, que é a ata da Constituição da Igreja, que diz que aos 22 de julho de 1974, perante 27 membros das Igrejas Batistas do Porto e também do pastor Dr. António Maurício, foi organizada a Igreja Evangélica Batista do Troviscal em plena comunhão e segundo os moldes de Cristo. Diz-nos mais, para não ocuparmos muito mais tempo, que nesta primeira reunião foi escolhido como pastor o Dr. António Maurício. E estão aqui os nomes dos 15 irmãos que naquela altura constituíram esta igreja. António José da Mota, Ema da Conceição Mota, Manuel José Casal, Jacinta Casal, Olinda Pato e Oliveira, Maria Rosa Benevente, Maria Rosa de Oliveira, Manuel dos Santos, Manuel dos Santos Rosário, Francisco Nunes da Mota, Faustino Nunes Mota, Manuel Pereira Arrais, Rosa Domingos Mota, Maria da Conceição, Violante de Oliveira e José dos Santos Barreiro. É esta a primeira ata e a ata da Constituição. Também podíamos encontrar ali no livro da História dos Batistas a referência, mas vão dispensar de estar a ler. Recordamos que dos 15 membros fundadores, 8 eram da freguesia do Troviscal, 4 da freguesia de Uiã, sendo 3 de Malhapão e 1 da Pedreira, e 3 da freguesia de Bustos. Mais tarde também se agregaram membros da freguesia da Palhaça. Recordamos aqui agora que o versículo inscrito no salão de cultos da sua sede inicial, nas instalações do irmão António José da Mota, conforme nós no domingo passado pudemos recordar e ver se situava ali, muito próximo da antiga padaria do Sr. Manuel Briosa, hoje o Jardim Público do Troviscal, o versículo inscrito era o mesmo que nós temos hoje no nosso templo. Está ali atrás, está um bocadinho tapado. João 14:6, disse Jesus,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Coincidências? Não, não há. O trabalho de pregação e evangelização decorria normalmente, mas nas reuniões havia uma lacuna. Não havia instrumento musical para acompanhar nos cânticos, apesar do troviscal, já nessa altura, e hoje ainda continua a ser, mas era uma terra de músicos, não é? A necessidade é feita sentir a vários irmãos e também à Igreja de Cambridge. Recordam-se que esta Igreja de Cambridge, nos Estados Unidos, era a igreja a que pertencia a irmã Joana Marques, que veio e comunicou o Evangelho aos seus familiares na Póvoa do Forno. Então, esta necessidade é feita sentir e esta igreja, no ano de 1937, envia a bordo de um paquete um órgão para serviço da igreja. Imaginem que ainda consegui descobrir aqui uma carta de 1937, datada de 14 de dezembro de 1937, que é da primeira Igreja Batista de Lisboa, cujo pastor era o pastor Paulo Irving Torres, e é ele que a escreve e assina, e diz, finalmente, eu vou só ler algum relâmpago, finalmente chegou o órgão, ou antes, foi encontrado. Foi encontrado o órgão, pois que este tem uma odisseia um tanto complexa. Ele foi enviado da América sem nome dos destinatários. Aqui, quando o paquete passou por Lisboa, julgaram que este despacho fazia parte da bagagem de uns cabo-verdianos que vieram no paquete e mandaram-no com a bagagem para Cabo Verde. Ali, como não foi reclamado por ninguém e trazia Lisboa, Portugal, foi enviado a bordo do Guiné outra vez para Lisboa e aqui foi desembarcado no Cais da Rocha, quando os navios que vinham da América normalmente descarregavam no Cais da Alcântara. Indo eu a este cais, pela terceira vez, é que alguém me disse que aquilo que procurava estava no outro cais. Finalmente lá fui e levantei. E aqui o mando, despachado para o Oliveira do Bairro, vai em pequena velocidade, pois dizem que demora quase o mesmo tempo e os portos são mais baratos. Mais alguma coisa, depois ainda vem aqui os gastos que ele teve com todas as coisas, mas é interessante. Este órgão, a pedais, que durante muitos anos foi o único instrumento musical usado na igreja, ainda hoje está de pé na Missão da Fogueira, necessitando, contudo, de intervenção. Em 1939, eclode a Segunda Grande Guerra, que dura até 1945, o que traz para uma igreja pequena de uma pequena aldeia dificuldades acrescidas, não só a nível económico, mas também de algumas tentativas de descrédito e perseguição vindo de várias frentes que duraram muitos anos e mais tarde se foram esbatendo pela graça e ajuda do nosso Deus. Em 1940, o evangelista Armindo Moreira cessa a sua colaboração a este trabalho e é nomeado em seu lugar o irmão Alfredo Pereira da Silva Júnior, que também
vem do Porto. Em 1940-41, o desejo de construir um templo, que já vem de alguns anos atrás, está na ordem do dia, e o evangelista Alfredo Júnior é um dos grandes impulsionadores. Em 1946, morre repentinamente o irmão António José da Mota. E é também neste ano que é criado o fundo para a construção do novo templo. Fazem-se várias diligências para a compra de um terreno, até que, com a mão de Deus a agir, em junho de 1947, o amigo Eleutério José da Mota, mesmo enfrentando grandes pressões e críticas, oferece o terreno para o templo. Esta foi a sua resposta a um desafio que o seu irmão, entretanto falecido, lhe tinha lançado anos antes e no qual Deus trabalhou. Temos aqui uma ata dessa altura que diz: terreno para a construção da casa de oração. A Igreja tomou conhecimento da generosa e boa oferta feita pelo nosso dedicado amigo Eleutério Mota. A Igreja ficou muito reconhecida. Ainda neste ano, 47, são iniciadas as obras, até que em 31 de julho de 1949, ali é realizado um culto especial de ação de graças. O telhado está colocado. Quem conheceu o antigo templo, que ainda lá está, agora com algumas configurações diferentes, mas tinha um forro, mas tinha só o telhado colocado. Tinha a porta e algumas janelas. As paredes estavam nuas, mas são revestidas com colchas de seda. Em 28 de 1 de 50, cerca de 2 anos e meio após o início, é oficialmente inaugurado aquele templo. E nós temos aqui, gostaria de compartilhar convosco no dia 28 de janeiro de 1953, terminaram as maiores canseiras, os maiores trabalhos, as maiores preocupações com os cargos e com os afazeres que cada um tinha. E damos graças a Deus por tantos e tantos amigos desta região e de longe que tão fervorosamente nos ajudaram, tanto com os seus trabalhos, como com os seus materiais, outros com dinheiro e outros com as suas orações, cooperando conosco para esta obra do Senhor. E assim se concluiu a construção desta casa de oração, onde hoje o Senhor se alegra e os seus remidos estão em plena comunhão. Termina esta ata dizendo: ficando nesta data a Igreja com uma dívida de 5.700 escudos. Naquela altura era muito dinheiro. Hoje era uma notita que nós trazemos no bolso, não é? Ainda neste ano de 1950, o irmão Raul da Conceição Mota, que cerca de 2 anos antes sentiu a chamada para o ministério, ingressa no Seminário Teológico Batista em Leiria. Já casado, entretanto, com Maria Júlia Marques Lima Mota, da Igreja Assembleia de Deus de Aveiro. Em 1951, a Igreja adquire personalidade jurídica ao aprovar os seus estatutos
e fazendo o seu depósito, conforme era exigido pelas leis da altura, no Governo Civil de Aveiro. O seminarista Raul da Conceição Mota colaborava com a Igreja e tem várias responsabilidades. Em 19 de junho de 1956, decorre o concílio examinador e a consagração, como pastor de Raul da Conceição Mota. Em 22 de julho de 1956, o pastor Dr. António Maurício deixa o pastorado da Igreja, que pastoreou durante 22 anos, e toma posse como pastor Raul da Conceição Mota. Em 30 de março de 1958, a Igreja, impulsionada pela nova liderança pastoral, dá início a novo trabalho, Missão Batista da Fogueira. As deslocações do Troviscal para a Fogueira, durante muitos anos, eram feitas num bom carro, num bom autocarro. A maior parte era a pé. E alguns tinham alguma bicicleta, não é? Exatamente. E ia-se lá muitas vezes, às vezes nas alturas das campanhas de evangelização, ia-se durante uma semana todos os dias. Em 1960 e anos seguintes, alguns passos são dados para levar o Evangelho até Cantanhede, onde em Marvão, que é do concelho, existe um pequeno núcleo de crentes. Em 1962, realizam-se obras de beneficiação do templo. O piso deixa de estar em cimento liso, como tinha ficado na inauguração, e passa a ter mosaico. E é construída uma casa de banho, coisa que até àquela altura não existia. Neste período em recordação, tivemos a preciosa colaboração de vários seminaristas e pastores em atividades especiais de evangelização que decorriam anualmente e sempre com o templo cheio. Dentre outros que nos apoiaram nessa altura, nós podemos recordar António dos Santos Martins, que foi mais tarde depois pastor na Igreja de Leiria, António dos Santos, da Terceira Igreja Batista de Lisboa, José Fernandes da Silva, já na glória com o Senhor, esteve muitos anos em Abrantes e noutros sítios, e a missionária da APEC, Violeta Lopes. Quem é que não se lembra desta irmã, bem como de uma irmã que sempre a acompanhava. Como é que se chamava essa irmã? A tia Nieta, exatamente. As coisas que eu ainda já me recordo. Não é? Desde a sua organização, a Igreja sempre cooperou financeiramente com o plano cooperativo da Convenção Batista Portuguesa. E também, em momentos críticos, recebeu ajuda para complemento de salário pastoral e projetos específicos. Dos líderes naturais, gostaria de recordar aqui um em particular, o irmão Faustino Nunes Mota, que era o pai do pastor Raul da Conceição Mota. Gostaria de o recordar pela sua dedicação, pela sua fidelidade e pelo seu amor à causa, legando-nos um testemunho cristão autêntico, mesmo diante dos condicionalismos físicos que tinha. E olha, ele não tinha uma perna, andava de muletas, e não eram destas muletas que nós temos, quase que até nos levam hoje impulsionado. Eram umas muletas de pau com uma travessa, muito pesadas. Ele, com essas muletas, vinha a pé da Pedreira para o Troviscal, 3, 4 quilómetros. Quer estivesse sol, quer chovesse, estava sempre presente nos cultos da semana, que chegaram a ser 2 na semana e 1 ao domingo,
e muitas vezes ele vinha a liderar. O amor e a salvação que gozava em Cristo faziam-no viver alegremente, mesmo nas dificuldades físicas ou na perda de sua esposa ainda bem nova e com o cuidado dos seus 5 filhos menores. Faleceu a 30 de outubro de 1963, com 63 anos de idade. Finalizando este período de 34 a 64, damos graças a Deus pelas vidas de todos que têm participado na sua obra. Honra e glória ao nosso Deus. Então, como temos vindo, bom dia. Como temos vindo a dizer, foi lançado este desafio e nós abrimos 4 janelas para espreitar por 4 períodos distintos. A primeira foi no início do trabalho, antes da organização, que apanhou um período de 1926 até 34, com o enquadramento de todas da realidade da altura, não é? No domingo passado tivemos de 34 a 64 e hoje vamos ter de 64 até 94. Antes eu queria fazer uma notazinha. Quando nós falámos no domingo passado no pastor António Maurício, falámos também, iniciámos, porque hoje ainda vamos continuar a falar do pastor Raul, mas iniciámos e falámos na esposa do pastor Raul, a irmã Júlia. Não falei na esposa do pastor António Maurício. E o nome da esposa do pastor António Maurício era Alice Mingote Maurício. Portanto, feito este reparo, nós vamos entrar neste período de hoje, nesta terceira janela, por onde vamos espreitar este período de 64 a 94. O período que nós vamos espreitar é fértil em acontecimentos, pelo que vamos focar-nos nos mais interessantes. De salientar que neste período em análise vamos apanhar ministérios de 6 pastores diferentes nestes 30 anos. Assim, voltando a 1964, onde ficámos no domingo passado, continuamos a recordar do ministério do pastor Raul da Conceição Mota. Em 64, 65, na sequência de algum trabalho já realizado em Aveiro, na Quinta do Gato, o pastor Raul, mandatado pela Igreja, contacta a Convenção Batista Portuguesa para saber sobre a sua disponibilidade para, em colaboração com o Troviscal, apoiar a abertura de um trabalho em Aveiro. A resposta veio pela Junta de Missões Nacionais, dizendo que não estavam a perspectivar sobre o assunto, mas que estavam a perspectivar sobre o assunto, mas que demoraria algum tempo. E esse tempo apareceu depois, 10 anos depois, em 75, vem pela Junta de Missões Nacionais o pastor Mário Jaime para a cidade de Aveiro. Em 1966, o pastor Raul Mota passa a pastorear a igreja de Caldas da Rainha, acumulando com o Troviscal. O pastor Raul da Conceição Mota, como filho da casa e o primeiro pastor residente, dinamizou o trabalho e houve bastante progresso, tendo, contudo, enfrentado grandes insuficiências económicas, e algumas incompreensões e amarguras. Em 27, e o pastor Raul Mota cessa então o seu pastorado, que eu
passei aqui uma fase, que era em 27 de julho de 69, não estava a bater certo, cessa funções o pastor Raul da Conceição Mota, que serviu a Igreja durante 13 anos como pastor e cerca de 6 anos enquanto seminarista e depois aguardando a sua consagração. Então, em 1969, toma posse o pastor Daniel Eduardo Fontes Machado, casado com a irmã Eunice Machado, que eu julgo que ainda está viva, ainda é viva, que acumula o pastorado com a Igreja de Coimbra. O trabalho avança em bom ritmo e as instalações estão a ficar curtas. Quando falamos das instalações, eram aquelas instalações que estão do outro lado, não é? Estão a ficar curtas. Em 1970, começa-se a pensar em aumentar o templo. Solicita-se ao amigo Eleutério Mota a venda ou a cedência de mais terreno nas traseiras do templo, para ali construir rés do chão e primeiro andar, o que veio a acontecer em 1972. Em 1973, as obras de remodelação e ampliação arrancam em novembro e estão prontas em junho de 1975. Custaram mais ou menos, eu quando vou falar para muitos irmãos, quando eu vou falar em escudos, era a moeda que estava antes do euro. Houve um caso em que eu estive com o trabalho de estar a descomplicar, mas neste caso vamos falar aquilo mesmo que foi, não é? Essas obras custaram 170 mil escudos, 170 contos. E quando arrancaram, a Igreja só tinha 25 mil, um sétimo, portanto, do necessário. O templo inicial foi remodelado e feita ampliação com edifício anexo, que incluiu batistério, classes para a escola dominical, secretaria, WC e salão social e da juventude no primeiro andar. 1974-75. Com a sua liderança, a Igreja mobiliza-se para dar assistência às carências de muitos deslocados, retornados que vieram das nossas ex-colónias. Recordamos aqui também que na década de 60, 70, a nossa Igreja foi muito marcada pela imigração. Tínhamos membros e alguns congregados na América, na Venezuela, na França, na Suíça e no Brasil. Não sei se estava em mais algum lado, mas se estiveram, façam favor de mencionar. Os quais, mais tarde, e na sua grande... no Brasil e em África, eu tinha aqui África e escapou, os quais, na sua grande maioria e mais tarde, foram regressando à sua Igreja, muitos dos quais. Em 1976, em fevereiro, cessa funções o pastor Daniel Machado, que durante 6 anos e meio serviu a Igreja, e toma posse o pastor Mário Jaime Pacheco Ribeiro, casado com Sara Ribeiro, que está colocado em Aveiro como missionário da Junta de Missões Nacionais, e vem para o Troviscal até que se consiga novo obreiro. 1977, a Igreja compra o primeiro órgão eletrónico. Não é o primeiro de Portugal, é o primeiro da Igreja, não é? É o primeiro da Igreja. Recordam-se que nós, no domingo passado, partilhámos a história do órgão que veio da América, que foi para Cabo Verde e veio para Lisboa depois. Ainda neste ano, 77, decide convidar o finalista do seminário, José Pinto Ferreira, hoje até está no nosso meio, para seu pastor. Convoca concílio examinador e de consagração a 8 de setembro. A 18 de setembro deixa o pastorado Mário Jaime Pacheco Ribeiro, que serviu a Igreja mais ou menos durante 1 ano e meio,
e toma posse como pastor José Pinto Ferreira, casado com Lúcia Pinto Ferreira. Em 2 de outubro de 1977, foram passadas cartas de transferência a 21 membros que se vão organizar na Igreja Evangélica Batista de Aveiro, no dia 8 de outubro de 1977. Em 1978 é organizado o coral da Igreja. Em 1979 é discutido e aprovado o regulamento interno, bem como as regras parlamentares. Ainda neste ano, inicia-se o trabalho em Águeda, na casa da irmã Isolina Canas, e mais tarde, numa casa alugada junto ao rio. Este trabalho está sob a responsabilidade da Junta de Missões Nacionais da Convenção e, particularmente, do pastor Mário Jaime. O pastor da nossa Igreja e vários irmãos dão a sua colaboração que se estende por muitos anos. Em 1980, a Igreja está em crescimento. As campanhas de evangelização de uma semana são a pouco e pouco abandonadas e é adotado novo modelo. Cultos de evangelização ao ar livre, com distribuição de literatura nas localidades e freguesias vizinhas, mais tarde com recurso a equipamento sonoro. Este modelo foi muito utilizado nos anos e pastores seguintes. Ainda em 1980 aparecem alguns sinais de dificuldades entre alguns líderes da Igreja e o pastor, e já no fim, por causa da organização em Igreja da Missão da Fogueira. Em 11 de 10 de 1981, o pastor José Pinto Ferreira cessa as suas funções, que desempenhou durante 4 anos, e a Igreja fica sem pastor por um período de 2 anos. Pelo motivo de crescimento, a Igreja começa a sentir necessidade de alargamento do templo. Alargamento em altura, porque para os lados já não era possível mais, não é? Em altura. Fazem-se diversas diligências nesse sentido e até se procede à elaboração de uma planta de estudo prévio, que foi elaborada pelo nosso irmão Samuel Mota, dada a sua formação em engenharia. Ele está aqui, certamente, que se vai recordar. Isto estava aí numa pasta qualquer. Portanto, essa planta de estudo prévio, que era para ser edificada em altura, era mais um andar em cima daquele. E a frente, podem ver, ficaria assim, aquela frente daquilo que lá está. Ficaria assim. Em 11 de setembro de 1983, toma posse como pastor António Tiago de Sousa Pereira, que deixa o campo em França como missionário e vem para o Troviscal. É casado com Maria do Carmo Pereira. Em 1984, acentua-se a necessidade da Igreja possuir uma residência pastoral. Até agora os pastores viviam em casas alugadas. Começam a ser desenvolvidos esforços com tal finalidade. Ainda neste ano, e como estava em cima da mesa o alargamento do templo, e agora aparece a necessidade da residência pastoral, a Igreja unanimemente toma a decisão de, primeiro, a residência pastoral e depois as obras no templo. Rapidamente, o terreno é comprado por um grupo de irmãos e oferecido à Igreja, que ainda neste ano celebra com a Milar o contrato para a construção. Neste ano são reformulados os estatutos da Igreja, sendo a escritura no cartório notarial de Oliveira do Bairro, realizada a 18 de abril de 1986.
Em outubro de 1984, entra para o Seminário Teológico Batista em Queluz um membro da Igreja, Daniel da Silva Quintaneiro. Também neste ano a Igreja passou a ter um programa na rádio emissora Voz da Bairrada. Em 1985 é nomeada uma comissão para estudar a abertura de uma missão em Oliveira do Bairro. Em 15 de junho de 1986, em culto de ação de graças, no local é inaugurada a residência pastoral, estando presentes grande número de irmãos e amigos, também o Sr. Presidente da Junta do Troviscal, Sr. Manuel Libório, e o Sr. Pároco do Troviscal, Padre Orlando. O custo do investimento na residência pastoral foi de mais ou menos 3.650.000 escudos, o que quer dizer 3.650 contos. O que equivale nos dias de hoje a mais ou menos 18.000 e tal euros. Há quase 40 anos atrás foi um grande desafio para a Igreja, mas a bênção do Senhor esteve sempre presente. Dos mais responsáveis e impulsionadores desta obra, recordamos os nomes de Carlos Martins dos Santos, Norberto Silva, António de Oliveira Quintaneiro e do pastor Tiago Pereira. Em 1986-87, são iniciados contactos com o proprietário de uma casa com um grande salão e que promete vender para a missão da Fogueira. 31 de 1 de 1998, abertura da missão de Oliveira do Bairro, em celebração especial, com uma assistência calculada mais ou menos em 150 pessoas, e tendo como pregador convidado o pastor Elton Rangel. A missão, até mais tarde passar para uma casa alugada, funcionou na rua Padre Joaquim Maneta, residência do irmão Fernando Coelho. Após o terminar da residência pastoral, está de novo em cima da mesa o alargamento do templo. Mas a ideia, contudo, vai fenecendo e dá lugar ao desejo de construir de raiz em novo local com mais condições e espaço. Procura-se esse novo local. Mas pela oração e direção do Senhor, a mão de Deus está trabalhando e toca no coração da irmã Glória Ferreira da Silva e de seu marido Alberto Neves, que oferecem à Igreja um terreno com casa que possuíam bem perto da residência pastoral, onde hoje está o templo, não é? 22 de 6 de 89, realiza-se a pedido da Igreja o concílio examinador e de consagração de Daniel da Silva Quintaneiro. 27 de 8 de 89, cessa funções o pastor António Tiago de Sousa Pereira, que serviu a Igreja durante 6 anos, e toma posse o pastor Daniel da Silva Quintaneiro, casado com Eusébia Quintaneiro. 1991, é efetuado no cartório de Oliveira do Bairro a escritura de doação do terreno oferecido à Igreja. Inicia-se uma nova fase e é eleita uma comissão com vista à preparação do necessário para a construção do futuro templo, inclusive para proceder à negociação com o vizinho da cedência de uma faixa de terreno
para juntar ao doado, o que se veio a concretizar. 1992-93, a Igreja inicia a sua colaboração com a Missão de Cantanhede, através do seu pastor e de vários outros irmãos. Esta colaboração mantém-se por muitos anos, praticamente até à sua organização em Igreja. Ainda neste período, 92-93, a Comissão trabalha na preparação preliminar do futuro templo. A Igreja participa em muitas reuniões de debate sobre o assunto e é consciencializada para a grandeza do investimento a fazer, que não possui, mas na dependência do Pai e em oração está determinada. Junho de 1993 é nomeada a comissão responsável pela construção do novo templo. Fernando Martins Coelho, Carlos Viegas Martins dos Santos, Manuel Augusto Alves Silva, Norberto Silva e Vítor Paulo da Silva Mota, e como não podia deixar de ser, o pastor Daniel da Silva Quintaneiro. Em 1994, a Igreja decide enfrentar o desafio de realizar uma Assembleia Convencional no Troviscal e nomeia uma comissão para tal efeito. Em abril, cerca de 150 delegados rumam ao Troviscal. Foram acolhidos pela Igreja nas instalações da Casa do Povo do Troviscal, cedidas para o efeito. Foi montada uma cozinha e espaço para refeições, e os delegados alojados em casas particulares de irmãos das igrejas de Troviscal, Aveiro e Águeda, e alguns em unidades hoteleiras. A experiência para uma igreja de aldeia, bem como pelo testemunho dos delegados e dirigentes, foi positivo mais. Pela atividade do serviço de refeições e bar, ainda restou um saldo positivo de 230 mil euros. 230 mil escudos, 230 contos, que reverteu para o fundo do templo. A terminar este período que nós estamos a analisar, gostaria de recordar dos irmãos Abrantes da Igreja Metodista de Aveiro e do irmão Vilarinho da Igreja dos Irmãos da Gafanha da Nazaré, que muitos não conhecem, mas alguns ainda os conheceram, que muito nos ajudaram na década de 60. Também dos líderes naturais da Prata da Casa, recordamos hoje pelo seu envolvimento, dedicação e testemunho, Manuel dos Santos Mota, que era irmão do pastor Raul da Conceição Mota, Carlos Martins dos Santos, Norberto Silva, Lucília Silva e Manuel Augusto Alves Silva, entre muitos outros que colaboraram. Agradecemos ao nosso bom Deus pelo seu cuidado e direção em cada momento e pela vida de todos os irmãos que serviram. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a última parte que eu chamei a última janela, porque decidimos abrir 4 janelas para espreitar 4 períodos diferentes. O primeiro desde 1926 até 1934 e depois da organização da Igreja de 34 a 64, de 64 a 94 e hoje estamos de 94, desde julho de 94 até quando? Até 2024, até hoje. E assim vamos terminar.
Nestes últimos 30 anos, que vamos espreitar, ou que vamos revisitar, vamos acompanhar os ministérios de 4 pastores e acontecimentos verdadeiramente marcantes para esta Igreja. Assim, voltando ao ano de 1994, onde ficámos no domingo passado, com o relato da realização no Troviscal da 61ª Assembleia Geral da Convenção Batista Portuguesa, continuamos hoje a recordar do ministério do pastor Daniel Quintaneiro. Julho de 1994. Em Assembleia, a Igreja decide adjudicar à firma Batiscom a construção, o alvoramento das instalações do futuro templo, com equipamentos anexos, projetados pela arquiteta Fernanda Moreira e coadjuvada nas partes técnicas pelo engenheiro Arlindo Novo. Ainda neste mês, e pelo motivo de celebração dos 60 anos de existência da Igreja do Troviscal, o irmão Manuel de Oliveira, do Silveiro, produz um vídeo sobre a vida da Igreja nestes 60 anos. Está registado e aconselho-os a ver. 7 de 8 de 1994, lançamento da primeira pedra do novo templo. Gostaria de vos ler a ata que nos diz que no dia 7 de agosto de 1994, pelas 11 horas e 30 minutos, esta Igreja reuniu no terreno, o terreno era o terreno vazio, que hoje está ocupado pelo edifício, reuniu no terreno, no lugar da Cerejeira, no Troviscal, num culto solene de ação de graças do lançamento da primeira pedra do novo templo. Os irmãos, quando daqui a uns anos o templo for abaixo por qualquer situação, esperamos que seja daqui a muitos anos, se forem àquela coluna, não a veem porque ela está revestida e naquela altura estava nua, não é? Se forem à primeira coluna que está ali, quando nós entramos, que nos fica de frente ao lado direito, onde está aquela romanceira à frente, lá bem no fundo, nos alicerces, está lá a primeira pedra com um invólucro em inox, contendo no seu interior o nome de todos os membros da Igreja. Naquela altura. Está lá, não se esqueçam. Depois diz-nos, para não estar a demorar muito mais tempo, que estiveram presentes, isto aqui tinha muitas cadeiras, era terreno, estava tudo revolvido, mas estiveram presentes o Presidente da Câmara, esteve presente o Presidente da Junta de Freguesia, entre outras individualidades, esteve presente a arquiteta responsável pelo projeto e o engenheiro, e foi um dia muito alegre para toda a Igreja. Junho de 1995. A construção está em desenvolvimento e, analisando vários pormenores e o futuro, a Igreja decide pela colocação de tubagens de distribuição nos pavimentos e paredes com vista à instalação de aquecimento central. Em agosto de 1995, a Igreja decide fazer uma galeria no templo, esta que nós vemos, que no projeto inicial não estava prevista.
Em 24 de setembro de 95 é realizado culto de ação de graças no novo templo. Apenas está alvorado, sem portas, sem janelas e paredes e com os tetos totalmente nus. O pregador foi o pastor Germano Nunes, da Igreja Batista Central de Caracas. Outubro de 95, a Igreja decide fazer um peditório a favor das obras do novo templo que estende por toda a freguesia e alguns amigos vizinhos. A recepção foi excelente e a experiência enriquecedora. O montante levantado situa-se entre os 2 mil e os 2 milhões e 2 milhões e 500 mil escudos. Naquela época vigorava o escudo, entre 2 mil e 2.500 contos. Outubro de 95, em plena construção do novo templo, a Igreja nomeia uma comissão composta pelos irmãos Daniel da Silva Quintaneiro, Carlos Viegas Martins dos Santos e Orlando Cardoso da Silveira, para negociar com Custódio Almiro Santos a aquisição de uma casa para futuras instalações da Missão da Fogueira, até ao valor de 6 milhões de escudos, 30 mil euros. Esta compra, depois de acertada, foi suportada por um empréstimo de 3 milhões e 500 mil escudos, vindos do Fundo de Empréstimos da Convenção Batista Portuguesa e por 2 milhões e 500 mil escudos dos irmãos da Missão da Fogueira. O empréstimo contraído foi integralmente liquidado com juros no prazo de 8 anos. No ano 2000, a missão beneficiou ainda das ofertas do Dia Nacional do Templo de mais ou menos 90 mil escudos. Junho de 97, o irmão Fernando Coelho, presidente da Comissão de Obras do novo templo, faz apelo dramático para colaboração suplementar, que pode incluir empréstimos com e sem juros, tendo em vista a conclusão da obra com as condições mínimas de funcionamento. A este apelo, o Senhor moveu muitos corações, que emprestaram sem juros. Novembro de 77, inauguração das novas instalações da Missão da Fogueira, agora com casa própria e não alugada como até ali, estando presentes muitos irmãos da Igreja e de longe, e sendo pregador o pastor Mário Jorge Ferreira Marques. Ainda neste ano, a Igreja solicita ao Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Dr. Acílio Gala, o seguinte: instalação de iluminação elétrica exterior ao templo. Segundo, colocação de 100 metros de calçada portuguesa na frente do templo. Terceiro, colocação de 440 metros de pavê nas laterais do templo. Dos 3 pedidos, só o da calçada não foi atendido, mas durante a construção a Câmara deu 3 tranches no valor de 750 mil escudos. Gostaria também aqui agora de recordar e referir que a empresa Recer, empresa cerâmica de revestimentos, com sede em Vila Verde, Oliveira do Bairro, fez oferta de quase todo o material, à exceção de muito pouquinho, de quase todo o material cerâmico utilizado nas instalações edificadas. Novembro de 1998, o pastor Daniel Quintaneiro passa a pastorear a Igreja de Águeda. 31 de outubro de 99, é inaugurado o novo templo, em culto solene de ação de graças. Toda a Igreja, irmãos de muitas igrejas e do país,
do Presidente da Convenção Batista Portuguesa, Pastor José de Sousa, do Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal, Sr. Adelino Cruz, do Presidente da Câmara do Oliveira do Bairro, Dr. Acílio Gala, o representante do Governo Civil de Aveiro, Dr. José Fragateiro, estão presentes ainda outras entidades e associações da freguesia, assim como a Banda Filarmónica do Troviscal, tocando diversos hinos e interpretações. O edifício inaugurado esteve em construção entre agosto de 94 e outubro de 99. O montante despendido até esta data, outubro de 99, foi de mais ou menos 45 milhões de escudos, o que equivalia a dizer hoje 225 mil euros. A Igreja tinha em caixa um quarto do montante investido, mas confiada nas promessas do Pai, avançou e o Senhor foi fiel à sua palavra. Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Gostaria aqui e agora de reconhecer o empenhamento, a disponibilidade, o arrojo e o sacrifício do pastor Daniel Quintaneiro, que se empenhou e enfrentou as vicissitudes que apareceram pela frente na execução desta obra, sempre em colaboração excepcional com a Comissão. Agosto, setembro de 2000, mandatado e autorizado pela Igreja, o pastor Daniel Quintaneiro participa numa equipa de ajuda e reconstrução em Moçambique, devido às grandes e graves cheias até ali ocorridas. Desde o 12 de 2000, o pastor Daniel Quintaneiro enfrenta algumas dificuldades no seu matrimónio e ministério e pede a demissão do pastorado da Igreja. Permanece na Igreja sem liderar até setembro de 2021, quando vai para a missão de Chaves. A Igreja fica 18 meses sem pastor. Em 7 de 7 de 2002, toma posse o pastor José Lopes da Silveira, casado com Lídia Irena da Silveira, que deixa o pastorado no Brasil e vem para o Troviscal. Maio de 2004, o pastor Silveira, com o patrocínio da Igreja e outras entidades, realiza no Salão Nobre dos Passos do Concelho de Oliveira do Bairro um fórum de debate sobre o aborto. Junho de 2005, é realizada na Igreja pelo Departamento de Homens Nacional, sendo presidente o irmão Fernando Coelho, um culto de gratidão a Deus e homenagem aos pastores reformados de todo o país. Julho de 2005, conferência no Salão Nobre dos Passos do Concelho de Oliveira do Bairro, com a presença do deputado federal da Câmara dos Deputados no Brasil, Vasnin Drur, membro da Igreja Batista do Norte, em Brasília, e versando o tema desta conferência, política e religião. 12 de 2006, com o patrocínio da Sociedade Bíblica, é realizado na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro uma exposição da Bíblia. Para esta exposição foi convidada a Igreja Católica, que esteve presente. Julho de 2007, a Igreja do Troviscal é reconhecida pelo Governo como Igreja radicada, sendo inscrita no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. E temos aqui, portanto, esse atestado, é o atestado número 3 de 2007 do Governo da República, assinada pelo Ministro Alberto Costa, que nos diz: nos termos e para os efeitos do estatuído no artigo
6º do Decreto-Lei número 134 de 2003, atesto que a Igreja Evangélica Batista do Troviscal satisfaz os requisitos enunciados no artigo 37 da Lei 16 de 2001, necessários à erradicação de igrejas e comunidades religiosas. Agosto de 2007, estávamos em junho e agora passamos para agosto. A Igreja decide o encerramento da missão de Oliveira do Bairro. Junho de 2008, a União de Homens do Troviscal realiza uma viagem de cooperação e confraternização aos irmãos da Igreja Batista de Badajoz, em Espanha. Maio de 2009, participação do pastor Silveira num debate promovido e apoiado pela Junta de Freguesia do Troviscal sobre a violência doméstica. Abril de 2010, é realizada no Troviscal pela segunda vez, a primeira tinha sido em 1994, a Assembleia Geral da Convenção Batista Portuguesa, agora nas instalações da Igreja. Os delegados a esta 77ª Assembleia são acolhidos pela Igreja, que disponibiliza restaurante e alojamento em casa de crentes das igrejas de Troviscal, Águeda e Aveiro, mas grande parte em unidades hoteleiras. Mais uma vez, a experiência foi positiva, final de 2010. Aparecem sinais de que nem tudo vai bem no ministério do pastor Silveira. Estes sinais, conjugados com problemas físicos e de saúde que enfrenta, são ainda agravados por situações vividas no seio da Igreja, com alguns líderes que quase levam a uma divisão da Igreja. 2011. Após pedido de demissão, o pastor Silveira cessa funções a 31 de 12 de 2011, tendo pastoreado a Igreja durante 9 anos e meio. A Igreja fica sem pastor 8 meses. 9 de 9 de 2012, toma posse o pastor Teotónio Ferreira Marques Cavaco, casado com Maria Manuela Marques Madalena, desculpem. Não quero estar a acrescentar nem a alterar. Maria Madalena Marques Cavaco, que hoje estão no nosso meio, não é? 2013, a Igreja compra um conjunto de 5 bicicletas para apoio do trabalho de evangelismo. O pastor Teotónio, ainda em 2013, passa a pastorear interinamente a Igreja de Águeda. São realizadas obras de beneficiação na fachada da Missão da Fogueira e é erigido na frente do templo o monumento à Bíblia, que todos podem ver quando entram ou saem, não é? 2014, realiza-se o segundo concerto de leitura no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, com a participação das igrejas da zona e com o encerramento pelo musical Terra Prometida. A Câmara Municipal apoia-nos com o transporte de toda a grande comitiva. 2015, março, participação no evento Viva as Associações, no Espaço Inovação, com atividades várias e o projeto concretizado do Salmo 119, manuscrito por muitos e diferentes irmãos e também amigos. 31 de maio de 2015, inesperadamente o pastor Teotónio apresenta a sua demissão à Igreja, mas manterá a sua liderança até 31 de 12 de 2015. O pastor Teotónio Cavaco
pastoreou esta igreja 3 anos e 3 meses. A igreja fica sem pastor por 8 meses. 4 de 9 de 2016. Toma posse o pastor Paulo José Carvalho Barata, casado com Helena Moraes Barata. 2017, o pastor Barata passa a dar a sua cooperação à igreja de Águeda, que está sem pastor. Procede-se à aquisição do sistema de projeção. A igreja envolve-se na celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Está presente em 2 ações realizadas, uma no auditório Professor Hélio Martins no Silveiro e outra nas instalações da Universidade de Aveiro. Edita ainda um mailing que faz distribuir pelo Conselho num envelope bem sugestivo e com o título Um Homem Muda a Europa. 2017-18. A Igreja está presente com stand próprio na Expo Bairrada. 2019, o pastor Paulo Barata inicia o trabalho de cooperação missionária com São Tomé e Príncipe. 2020, instala-se a pandemia por Covid-19. São suspensos os trabalhos presenciais. A Igreja sofre por ausência, mas pela graça de Deus continua a abundar em amor e fidelidade. 2021, a Igreja aprova a reabilitação do telhado do antigo templo, com vista a permitir a sua recuperação para a área social. 2022-23, o pastor Paulo vai, integrado numa equipa, realizar uma viagem humanitária incluída no plano de ajuda e recolha de refugiados da guerra da Ucrânia. A Igreja mobiliza-se para ajudar nas necessidades. A Igreja decide ainda, neste ano, afetar as instalações do antigo templo para loja social, devendo proceder-se às alterações necessárias. 2024, e estamos quase a terminar, não é? Mas ainda falta um a quase. As igrejas de Troviscal, Águeda e Aveiro iniciam um trabalho conjunto na cidade de Estarreja, tendo em vista a plantação de uma igreja. E agora, chegados ao fim desta revisitação e antes de fecharmos a janela por onde espreitamos estes 98 anos de trabalho no Troviscal e de 90 como igreja organizada, gostaria de recordar apenas 3 alíneas. A primeira, nas décadas de 80 e 90, a Igreja desfrutava de um grupo bem elevado de crianças e jovens que marcaram bem aquela época pelo seu envolvimento, participação e dinamismo. Mas com crianças que crescem, jovens que vão para longe, estudar, trabalhar, e o casamento que leva outros para outras igrejas onde servem, chegamos aos anos 2000 e 2000 e qualquer coisa, e eram tão poucos os jovens, as crianças, que o futuro parecia-nos preocupante, mesmo tendo boas instalações. Orávamos muito ao nosso Deus, para que pela sua graça pudesse haver mudança neste paradigma. E a pouco, a realidade foi-se transformando. E o Senhor trouxe-nos de novo um bom grupo de jovens e muitas crianças, bem como irmãos que vêm de outras paragens, como o Brasil, Venezuela, a África. O futuro a Deus pertence. A outra linha era, esta igreja deu para o ministério pastoral o pastor Raul Mota,
o pastor Daniel Quintaneiro, o pastor Vítor Paulo Mota e o pastor Alberto Marques. E o pastor Alberto Marques deu ainda apoio a seminaristas das igrejas de Águeda e Aveiro. E daqui saiu a irmã Maria José Pato, que foi esposa de um grande pastor missionário em Moçambique, que se chama Luís Rodrigues de Almeida. E a última linha. Esta igreja tem colaborado no sustento de diversas frentes missionárias, desde há muito, mas recordamos-nos agora de Pias, Vila Real Chaves e São Tomé e Príncipe. Como igreja, tem experimentado momentos altos e momentos baixos, mas a graça de Deus tem superabundado neste corpo que pertence a Cristo. Para Ele, toda a honra, toda a glória. Amém.